Vamos resolver um problema interessante do livro de Fundamentos de Química do Atkins, quinta edição. Então é o problema 13.55. Vamos lá. Soluções de manganês 2, alumínio, níquel 2, ouro 3, em concentrações 1 mol por litro em água, são eletrolisadas em pH 7. Qual é a espécie reduzida no cátodo? O íon do metal ou a água? Então ele quer saber se o íon do metal ou a água são reduzidas no cátodo. Como é a redução como é a reação de redução da água? Vamos lembrar, né, procurar aqui na tabela a reação de redução da água. Olha aqui, ó, a reação de redução da água. Eu até vou reescrevê-la aqui do lado. Então aqui está a reação de redução da água. Ó, H2O recebe elétrons, átomos de hidrogênio da água com NOx mais 1 no lado esquerdo da reação, passam a formar a molécula de hidrogênio com NOx zero. Então essa é a redução da água. Repare que tem a liberação de OH-. O potencial padrão é menos 0,83 volt. Mas a questão de condição padrão aqui seria no caso de uma concentração de OH- igual a 1 molar, ou seja, um pH 14. pH 14. Então, esse potencial tabelado é para uma condição de pH 14. E nós queremos fazer os cálculos para pH 7. Então, nós vamos ter que usar a equação de Nernst para determinar o potencial de redução da água em pH 7. Então, eu vou fazer isso aqui e eu vou acelerar o vídeo enquanto eu estiver calculando e depois no final nós vamos usar o resultado. Então, vamos lá. Então, aqui está o cálculo do potencial de redução da água num pH 7. O potencial de redução deu menos 0,42, que tem um menos. Depois eu escrevo ali embaixo a reação de redução. Então, na tabela você tem o potencial padrão de redução. Condições padrão, concentração de OH- igual a 1. Só que pH 7, a concentração de OH- não é igual a 1. Então, essa condição padrão aqui seria para um pH 14. Eu quero saber o potencial de redução da água em pH 7, porque o potencial de redução depende do pH. Por que eu supus pressão parcial de hidrogênio igual a 1? Imagine que a redução está acontecendo na superfície de um metal, por exemplo, platina, durante a eletrólise. A platina está imersa em solução. Então, as bolinhas que se formam de hidrogênio ali, logo após o início da redução, vão impor uma pressão parcial de hidrogênio da ordem de 1 bar. É claro que tem um erro embutido aí no cálculo, mas isso aqui é uma boa aproximação para o potencial de redução. Veja que não é potencial padrão, aqui tem um potencial padrão tabelado. Potencial de redução da água em pH 7. Agora nós podemos resolver a questão. Então aqui nós temos o potencial de redução da água em pH 7. Por quê? Porque a questão foi feita para pH 7. E os potenciais padrão de redução dos íons aqui da questão. Aí você poderia falar, mas você não colocou o potencial padrão de redução da água, mas está usando os potenciais padrão de redução dos íons. Mas para os íons, nós temos a condição padrão, ó, 1 mol por litro, tá certo? Para a água, como você tem o OH- aqui no produto, pH 7 não é condição padrão. Então, quem sofre redução? Metal ou água? Então vamos ver lá. No item A, você tem o manganês 2
competindo com a água no cátodo para sofrer redução. Quem sofre redução? Manganês 2 tem um potencial menos 1,18, a água menos 0,42. Como o potencial de redução da água é menos negativo, ou seja, mais alto, então a água sofre redução com mais facilidade que o manganês 2. Então você tem lá, no caso aqui, quem sofre redução no item A é a água. É como se você tivesse, por exemplo, vamos pensar lá no sódio, por exemplo, Na mais elétron, dando Na 0. Potencial padrão de redução do sódio, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu sei que ele é bem negativo, a menos 2,714, menos 2,714. Por exemplo, você vai fazer uma eletrólise de solução de cloreto de sódio. Quem você acha que vai sofrer redução? O sódio mais ou a água? Olha o potencial de redução do sódio, extremamente negativo. O sódio não gosta de sofrer redução. O manganês também. Item B. Alumínio 3 sofre redução ou a água? O potencial de redução do alumínio é menor que o potencial de redução da água. Então, novamente, aqui nesse caso também a água sofre redução. Não tem a redução de alumínio 3 a alumínio 0 em solução aquosa. A água sofre redução. O alumínio metálico é produzido numa eletrólise, mas não em meio aquoso. Uma eletrólise em altíssimas temperaturas, onde você tem íons num óxido fundido ou alguma coisa do tipo, e esses íons no óxido fundido são reduzidos, mas na ausência de água. Tendo água, a água sofre redução. Níquel. Aqui no item C, quem sofre redução? Níquel ou água? O potencial de redução do níquel, menos 0,25, é maior, ou seja, menos negativo que o potencial de redução da água. Então, o níquel sofre redução. No item D, quem sofre redução? Ouro ou água? O potencial de redução do ouro, 1,40, positivo. O ouro 3 é um ótimo agente oxidante. Então, ele vai sofrer redução? Sim, ele sofre redução, porque o potencial de redução é mais alto que o potencial de redução da água. Então, aqui, quem sofre redução é o ouro. Veja que ele não citou aqui quem seria, se os sais seriam sulfatos ou cloreto ou qualquer outro tipo de sal, tipo nitrato, porque aqui a gente está tratando da redução no cátodo. Então, quem sofre redução ou vai ser o íon metálico ou a água. Se nós estivéssemos tratando de oxidação no ânodo, aí faria uma bruta diferença entre sulfato e cloreto, porque o cloreto tem uma tendência de sofrer oxidação no ânodo muito maior que o sulfato. Mas isso deixa para uma outra aula. Bom, por essa aula é só isso.